Tô ouvindo bem. Professor, eu vou começar aqui como eu sempre começo, Sextona House, tá bom? Alô? Salve, salve família Sextona House, muito boa noite para todo mundo. Hoje a gente vai conversar com ela, que é jornalista, professora universitária, pós-graduação em língua portuguesa e comunicação social, mestrado em gerontologia pela PUC de São Paulo, uma das fundadoras do Movimento Negro de Taubaté, 1982, coisa pra caramba, ó, segura. Uma das fundadoras e titular da Academia Taubatiana de Letras da cidade de Taubaté, autora de vários artigos, contos, romances, ensaios técnicos científicos, também é titular da Academia de Letras e Artes, fundadora do coletivo cultural Baobá e produtora cultural, diretora, roteirista de espetáculo A Sombra de um Baobá. Estou falando da professora Sônia Ribeiro. Boa noite, professora. Boa noite, Guido. Boa noite a todos. Salve, salve. Sextona House na quarta-feira. Vamos lá. Na quarta-feira. Boa noite para todo mundo que está aí. Eu vi que o doutor André entrou aí. Boa noite, doutor André, Sociologia das Ruas, Gustavo. Vou começar agradecendo nossos patrocinadores, né, que é o Sociologia das Ruas. Lembrando que essa live fica aqui no nosso GTV Salva, para quem não assistiu agora, e depois ela migra para o YouTube, lá no canal de Sociologia das Ruas. Então, quem puder seguir, segue lá o canal no YouTube, Sociologia das Ruas. Professora, obrigado, primeiramente, por a senhora ter aceito o convite nosso, participar da live, né? Eu sei que a senhora é uma pessoa muito ocupada dentro dos projetos da senhora e a senhora se dispôs aí no tempinho da senhora para a gente bater um papo. Então, muito obrigado, tá certo? Não tem que falar muito obrigado, nada. Nós somos malungos. Sabe o que é malungos, né? Ou não? Não, já começou da aula. Não. Malungos. Só para começar, para relaxar todo mundo, malungos são aqueles que saíram do continente africano no navio negreiro, coercitivamente, né, evidente, e não morreram no caminho. Chegaram juntos aqui. Então, criou-se uma espécie de um pacto, sabe? Um pacto, porque nós fizemos a pior travessia do mundo, um lugar que não sabíamos, tinham tudo para morrer e não morremos. Então, malungo é este. Nós, os negros, e principalmente nós dois, somos dois tremendos malungos, porque estamos na caminhada, na pegada, trocando miúdos, tiramos coco do coqueiro. Então, não tem que me agradecer, é do meu dever. É do meu dever. Que bom, professor. Tá? Legal. Eu queria começar perguntando para a senhora, eu sei um pouco, claro, mas para a senhora, para deixar registrado aqui, para a senhora falar para a gente quem é Sônia Ribeiro. Quem é Sônia Ribeiro? Sônia Ribeiro é uma preta velha de 60 anos de idade, redondo, natural de Taubaté, filha de Benedito Ribeiro e Maria de Lourdes, veio de uma família pequena. Família pequena. Meu pai, quem é de Taubaté conhece, é considerado, não sou eu que estou dizendo, mas todo mundo sabe disso e todo mundo diz isso, o maior compositor de samba enredo, Taubaté, em todos os tempos. Meu pai era um autodidata, nunca frequentou escola, mas era tinha uma extensão de cultura como eu poucas vezes vi na vida. E minha mãe, eu tento ser igual à minha mãe, ou me inspiro nela, melhor assim. Minha mãe era poetisa, pianista, teatróloga, atriz, declamadora, escritora. Com 70 anos tomou posse na Academia de Letras e é cofundadora do Baobá comigo. E eu sou uma síntese dos meus pais. Eu sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever, já fiz 46 anos de carreira como escritora, já me aposentei como professora universitária, porém ainda continuo em atividade. Sou ligada ao Carnaval. Esse ano de 2024, eu completei exatamente 50 anos de Carnaval em Taubaté, com muito orgulho, 50 anos,
estou indo para 51 já, em fevereiro já vou para 51 anos. Envolvida com carnaval, envolvida com cultura popular, envolvida com música como um todo, com dança, com canto, porque veio disso de dentro da minha casa. Sabe? Comecei isso tudo dentro da minha casa. E essa sou eu. E lá pelas tantas, com 50 e poucos anos, me tornei produtora e diretora cultural. Né? Gostei e estou até hoje. Embora a minha área de origem não é nem o jornalismo, é a literatura. Né? Eu comecei na literatura com 16 anos e com 19 entrei na faculdade de jornalismo. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, com 19 anos, eu já tinha livro publicado. Né? Então, eu venho correndo paralelo no jornalismo e na literatura, quase 50 anos, e no Carnaval, 51, e nos últimos 15 anos, venho me dedicando, então, à produção cultural e à direção cultural. Depois nós vamos falar do Baobá, mas o Baobá é um resultado disso aqui. Resultado da literatura e do jornalismo, mas depois eu conto. Essa sou eu, Sônia Ribeiro. Professora, falando um pouco, gosto de chamar a senhora de professora porque eu entendo que a senhora é uma mestre, né, uma mestra, né? E eu queria que a senhora falasse um pouquinho da caminhada acadêmica sua, porque, assim, eu sei que a senhora é uma intelectual, né? Uma pessoa importante, eu acredito no mundo acadêmico do Vale do Paraíba, do Brasil em si, porque estamos no Brasil, mas do Vale do Paraíba, porque a senhora, na minha opinião, posso estar falando uma besteira, mas representa a gente aqui, é uma representatividade, uma mulher preta, uma representatividade e uma intelectual. Gostaria que a senhora falasse dessa caminhada acadêmica da senhora, como foi, foi uma luta para angariar, para conquistar, como que foi isso, professora? Não poderia ser diferente. Mulher, preta, e diga-se de passagem, eu fui professora universitária, quando eu me formei em jornalismo, a minha primeira formação, e me tornei professora universitária com 26 anos de idade. Caraca. Então, você imagina, eu dei a minha primeira aula na universidade, eu tinha 26 anos e 2 meses, porque eu sou de janeiro e as aulas começavam em março, então eu tinha 26 anos e 2 meses. Então, você imagine uma mulher negra com 26 anos de idade, isso há quase 40 anos, há 30 e poucos anos atrás, dar aula numa universidade. Né? Não foi uma brincadeira, não foi pouca coisa. Então, você tem que ter muita firmeza, e não só você, mas o seu entorno, sua casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos, enfim, seus familiares, porque há uma tentativa, e eu não acredito que isso seja coisa do passado, eu acredito que isso ocorra hoje ainda, porque eu continuo professor universitário, embora aposentado, numa outra universidade, e é assim que funciona para nós. É uma tentativa permanente de desqualificação, sabe? Uma tentativa permanente. Inclusive, é visto como uma novidade, uma coisa de novo. Como é que pode um negro, principalmente mulher, eu, filha de operária de fábrica, de operários de fábrica, meus pais eram operários, minha mãe tecelã e meu pai servente na extinta mecânica pesada, e a minha mãe tecelã na extinta CTI, Companhia Taubaté Industrial Taubaté. Então, eu tive que ter muita firmeza, tive que bater de frente, tive que brigar, mas também tive que estudar muito. Não para dizer que eu não estava ali por acaso, né? Eu estava ali por uma conquista, e uma conquista extensiva aos negros e de maneira especial às mulheres. Então, eu fui para cima mesmo, sabe? Eu terminei, comecei a lecionar, cursando uma pós-graduação, terminei, fiz outra, não está aí no currículo que eu te mandei aí, mandado para você, isso não é bem um currículo, mas são informações. Eu estudei na Europa, sabe? Não sabia disso.
eu sou formado em língua portuguesa na Universidade de Coimbra, em Portugal. Depois eu lecionei no Porto, em Portugal, né? Eu estudei nos Estados Unidos durante 3 anos, depois estudei em Roma durante um bom tempo. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui fazendo aquilo que nós leigos temos que fazer, sabe? E se qualificando. Eu estou falando especialmente de nós, esse é para todo mundo, mas o nosso caso é um caso que todo mundo sabe. Sabe? A cobrança para cima de nós é 10 vezes maior. Então, eu ganhei concurso mundial de jornalismo 2 vezes. Enfim, eu fui avançando, porque eu pensava nos meus. Eu pensava Sankofa, sabe? O meu lema é Sankofa. Sabe o que é o Sankofa, né? O pássaro mítico dos povos africanos, do continente africano, que ele anda para frente, mas com a cabeça virada para trás. O que isso quer dizer? Que ele vai em frente, mas não esquece as suas origens. Não esquece de onde saiu. Bonito isso. Então, eu introjetei Sankofa desde que eu era menino. Desde que eu tinha 17 anos. Sabe por quê? Porque com 17 anos eu fui um dos fundadores do movimento negro em Taubaté, 1982. É um dos primeiros do Brasil. Então, eu fui muito bem ensinada. Eu tive mestres maravilhosos, eu tive pais maravilhosos, engajados, conscientes, gente simples, gente pobre, mas gente de valor, e que sabe as suas origens, e que sabe o seu valor, e que gosta de ser negro, tem prazer de ser negro, alegria de ser negro, sabe valorizar a nossa cultura, a nossa herança ancestral e assim por diante. Então, eu fui muito bem, eu considero que eu fui muito bem criada nesse particular, fui muito bem preparada, então eu não tinha medo. Eu sabia que eu ia enfrentar desafio, como não tenho até hoje. Eu sabia que eu ia enfrentar o desafio, como enfrentar os meus antepassados, como enfrentam os de hoje, como enfrentarão os nossos ainda há muito tempo. Né? Agora, o que a gente tem que ter? Firmeza do que faz, consciência do que faz, se qualificar o máximo possível, e assim foi. Então eu peguei a professora universitária, fiz carreira, professora universitária, estudei nesses lugares que eu falei para você, em 3 países, lecionei fora do Brasil, e tudo isso não no sentido de vaidade, mas no sentido de negro, além de black, ser beautiful, além de black ser beautiful, nós negros temos capacidade e muita. Legal. Não duvide da nossa capacidade. É que as portas para nós são sempre fechadas. Eu tinha um orientador maravilhoso, quando eu estudei na USP, o professor Gabriel Lemonanca, muitos conhecem. Ele dizia assim, o negócio é o seguinte, ninguém vai abrir a porta para nós vamos ter que meter o pé e entrar. Sabe? Então, foi isso. Tá? Então, eu me aposentei já em 6 anos, mas continuo em atividade e não me arrependo de nada, muito pelo contrário, tenho prazer e satisfação, mas que fique claro, não no sentido de megalomania, não no sentido de vaidade, mas no sentido de que eu faço parte de um grupo de malungos, de um grupo de negros que sabe, tem que enfrentar, que somos todos nós. Sabemos que temos que enfrentar, que temos que nos qualificar e que nós somos, além de lindos, brilhantes, inteligentes, tá? Mas que ainda temos que forçar muita barra para entrar em alguns lugares, porque ainda não são todos, evidentemente, mas a sociedade, uma boa parte, ainda nos vê como incapazes, como inferiores intelectualmente, e assim por diante. Isso não é verdade.
Sim. Professora, a senhora contando a história da senhora, parabéns pela história. A senhora contando a história da senhora, claro que deve ter passado, mas me instigou mesmo assim fazer uma pergunta para a senhora. Eu gostaria, se caso seja afirmativo, que a senhora contasse para a gente o caso e como que foi e tal. A senhora, nesse caminho, nesse percurso da senhora, nesse caminho acadêmico da senhora, dentro da academia, a senhora sofreu racismo? Claro. Se algum negro falar para mim que ele nunca sofreu racismo, eu vou ficar de boca aberta, porque eu acho que a pessoa não dá nem para dizer para você como é que eu posso sentir. No meu caso, o racismo tem muitas faces, né? Sim. O professor Cabenguele, inclusive, tem uma frase maravilhosa. Eu sempre falo do Cabenguele porque foi meu orientador, foi meu professor, e eu gosto muito dele. É assim, ó, racismo é meloso, pegajoso, dissimulado e, por isso mesmo, altamente eficaz. Tá? Ele é eficaz por causa disso, porque ele é dissimulado, ele é meloso, ele é pegajoso, ele é malicioso, né? Então então vamos lá. Nossa, mas como que você conseguiu chegar professor universitário? Né? Isso é racismo, Vitor. Eu devolvo a pergunta. Como que você conseguiu? Como que é isso? Porque... Tá claro. Aliás, na minha opinião, não é nem disfarçado. Né? Como que se a pessoa não tivesse capacidade, né? Exato. O que está por trás da pergunta é isso, né? Isso. Você não acha muito pesado para você ser professora universitária, tão jovem? Porque eu era jovem, realmente, né? 26 anos e 2 meses. Então, resumindo, se isso não for racismo, eu não sei o que é. Né? Por exemplo, quando eu chegava em outro departamento que não o meu, né? E que eu me apresentava, eu sou professor do departamento tal, vim fazer determinada coisa aqui, professora, ninguém, a resposta era essa, professora, mas o tom do professora, o tom, o olhar, as bocas, os frisos e os vincos da cara falavam por si. Agora, como eu sempre fui bocuda, você bem sabe disso, nunca deixei passar batido, nunca perdi oportunidade. Não sei se eu estou certo ou errado, sabe? Eu acho que tanto acertei quanto errei. Eu dizer, por quê? Onde é que está a dificuldade? Assim como você é professor, eu sou também. Ou você está vendo algum problema? Pronto, eu encurralava a pessoa. Como se diz na gíria, eu já dava uma enquadrada de saída. Como enquadro até hoje. Preciso pôr. Né? Mas eu enfrentei... Balança, senhora Aparecida, sabe? Teve que tirar uma live para falar disso. Agora, resta o quê? Resta tudo o quê? Que isso só me fortaleceu. Com certeza. Tá? Então, por exemplo, sei lá, se tem alguém que se sente inferiorizado, abatido, preocupado com isso, acho que cada caso é um caso. No meu caso, isso só me fortaleceu. Tá? Isso só me fortaleceu, só me deixou mais consciente de mim, mais consciente do meu papel. Não é nem na universidade, é no mundo, no universo. O que é que eu vim fazer neste mundo? Aí eu vou lá no Alabê de Jerusalém. Tá? Precisa lembrar ou não esquecer que essa terra está incluída no mal. E eu tenho o meu papel, como você tem o seu, como você tem o outro, tem o dele, e assim por diante. Então, ninguém me derrubou com isso, ninguém me deixou, me fez sentir menor, pelo contrário. E tem mais, digo mais.
Quando eu tinha um aluno negro, que eram poucos, tive alguns, até hoje são poucos, eu virava de uma vez para dar assistência para esse aluno. Porque se o professor negro não der assistência, mas isso é protecionismo? É. Da minha parte, é. Sabe por quê? Porque o aluno branco, com todo respeito, ele já está protegido pela própria natureza, né? Agora, um aluno negro, geralmente ele está ali fazendo os trancos e barrancos para chegar numa universidade, não é isso? Chegou ali aos trancos e barrancos. Tinha aluno que levava banana na sala de aula, eu me lembro perfeitamente disso. E por quê? Porque ele não deu tempo de almoçar. Ele saía do trampo. Emendava o trabalho. Exatamente. Né? Tinha aluno que dormia na sala de aula. Eu tinha que respeitar. Eu tinha que arrumar um jeito de contornar isso, porque eu sabia que aquilo era fruto de quem levantou 5 horas da manhã. Sim. Sabe? E quando chegava 9 da noite, estava no pico do corpo. No pico do corpo. Sim. Agora, isso acontece com os alunos brancos também? Acontece. É evidente que acontece. Né? É evidente. Mas ninguém precisa explicar para ninguém, acho que estou vendo molhado, que a dificuldade do negro para chegar numa universidade é muito maior. Apagou a luz aqui, eu vou dar uma acendidinha aqui. Tá tranquilo. Enquanto isso, eu vou cumprimentando todo mundo que está na live aqui. Professora, voltando, eu vou fazer a pergunta do Carlos Bezerra. Boa noite para todo mundo. Hoje a gente está conversando com a professora Sônia Ribeiro, tá? Tem várias perguntas aqui, eu vou aos poucos fazendo, tá? Eu vou dar atenção para todo mundo e vou aos poucos fazendo. Boa noite, Rissai, meu amor. Boa noite para todo mundo. Quem puder ir compartilhando a live, vai compartilhando a live. Professora, foi só acender a luz ali que dá uma apagadinha e a gente vai continuando. Professora, vou aproveitar aqui, tem a galera perguntando coisas aqui em respeito ao nosso pessoal que está assistindo a gente. Eu vou fazer umas perguntas para a senhora que está aqui também, tá bom? Manda. O Carlos Bezerra, ele está falando assim, ó, falando em movimento negro em Taubaté, na sua opinião, porque o movimento negro de modo coletivo e organizado, de certa forma, não existe em Taubaté, tanto que nem existe o Compir em Taubaté. O que a senhora acha disso, professora? Eu acho que são dois momentos. Primeiro momento, quando eu disse do movimento negro que nós fundamos em Taubaté, foi em 1982. Quantos anos faz? 40. E 40, nós estamos 42, né? Então, 42 anos atrás, era um dos movimentos negros, um dos primeiros do estado de São Paulo e um dos mais fortes. Das fortes. Tanto que teve em Taubaté um FECONESU, poucas pessoas sabem disso. Festival Comunitário Negro Zumbi, né? Foi um marco do movimento negro do estado de São Paulo durante muitos anos. Eu estou, inclusive, aqui na Dona Rita, aqui, ó, com a ata da fundação do movimento negro e das atividades que fizemos 40 anos atrás. Atualmente, eu não vejo o movimento negro de Taubaté com a configuração que existia 40 anos atrás e por motivos óbvios. Agora, se você considerar uma coisa, isso que nós dois estamos fazendo aqui agora é movimento negro. Não é? Porque é uma outra configuração. Nós estamos movimentando. E aí deve ter quantas pessoas aí? Eu não sei enxergar aqui quantas pessoas tem aí. Aqui, então, a live ela vai fazendo fluxo, né? Chegou num pico de 10, agora tem 7, daqui a pouco sobe, daqui a pouco Tudo desce. Mas ela poderá ter 200 visualizações, 300, 400. Quando ela fica fixada, daí que o número eleva. Então, hoje, a gente tem que levar em conta que hoje a configuração de movimento negro é outra. Vou te dar um exemplo. 42 anos atrás, a gente se reunia, não tinha telefone. Primeiro que ninguém tinha telefone, nem telefone. Acho que vocês nem conheceram aquele telefone preto, grandão, assim, que existia antigamente. Ninguém tinha, aquilo era coisa de rico, né? Celular não existia, internet menos ainda, e assim por diante. Então, a gente era na base do recado, né? Quem
quando chegava o recado, tal dia vai ter reunião na tal lugar. A minha geração é uma geração que ia no mercado domingo de manhã para chegar na resposta do rapaz. Ia no mercado domingo de manhã e a gente se reunia numa banca de um colega já falecido, Bola. O Bola vendia chinelo no mercado e a gente sentava em caixote, melhor. Caixotes para fazer uma roda, para conversar. Eu me lembro de uma vez nós fomos estudar um livro, acho que é do Clóvis Rossi, e que alguém, sei lá onde é que alguém livro, e depois, por incrível que pareça, nós arrancamos um pedaço e deu para cada um ler na sua casa, e no próximo domingo a gente se encontrava no mercado, numa roda, sentada em caixotes, para conversar, para você ter uma ideia como é que era o negócio. Agora, então essa configuração não existe mais, evidente. Agora, por outro lado, hoje, eu entendo que isso daqui é uma movimentação de negros e não posso negar que o coletivo cultural Baobá, que acho que nós vamos chegar nesse assunto depois, ele não tem aquela configuração de 40 anos atrás, evidentemente, mas é um coletivo formado por 80 pessoas que atuam na manutenção, na preservação, na valorização das tradições culturais fundadas em matrizes africanas, especialmente no Vale do Paraíba. Né? Então, não sei se respondo a resposta a pergunta do rapaz, mas tem mais. Eu vejo grupos pequenos, principalmente de jovens, atuando muito bacana. Você é um que atua junto com o Brito no Sextona House, não é? Sim, eu, Brito Bob. São 3 jovens. E agora ainda tem uma velha junto. Aqui, ó. Não é? Isso é um movimento. É Facebook, é Instagram, é live, é não sei o quê. É movimento. É que as coisas mudaram Lógico, não tinha essa possibilidade que nós estamos tendo aqui. Né? A gente pode criar um grupo aqui e fazer isso aqui toda semana. Aliás, é o que você faz. Uma semana é um, outra semana é outro, não sei o quê. Um dia vai no Face, outro dia vai no Insta, outro dia vai não sei na onde. Então, resumindo, a configuração mudou. Agora, eu fico muito feliz mesmo, né, de ver que tem jovens como você, como o Bob, como o Brito e como outros, né, atuando como pode, dentro das possibilidades, porque a gente nem sempre consegue fazer tudo o que quer, né, e ainda me convidando para participar desse negócio, dessa movimentação, dessa onda, dessa coisa bacana, porque eu entendo que é isso aí, bicho, sabe? E eu quero estar nesse gás e nessa vibe aí, enquanto eu tiver saúde física e mental. Porque é importante. A nossa luta é grande e parece que ainda vai muito tempo. Muito tempo. Legal. É isso. Professor, acho que respondeu. Eu vou correr rápido aqui as perguntas, porque eu quero seguir aqui o script, porque a gente vai falar do Baobá, então não quero perder isso aqui. Ó, Sociologia das Ruas perguntou assim, a professora Sônia, nessa vertente sobre a leitura do Brasil racial, o grande sociólogo Clóvis Moura sempre pautou que a luta racial no Brasil transcende as lutas de classes. Qual o seu pensamento sobre isso? É claro, porque a pessoa, quando tem pessoas negras que têm poder aquisitivo alto, continua recebendo racismo, continua sendo discriminado, continua sendo vítima de racismo, vítima de preconceito, vítima de discriminação, porque são 3 coisas distintas, não é? Então, essa luta é muito maior. Agora, evidentemente, que os negros são, dentre os pobres, os mais pobres. Né?
Dentre os sem escolaridade, também predomina. Dentre os marginalizados, também predomina. Dentre os assassinados, também predomina. Né? Então, a luta racial, eu acho que ela perpassa a sociedade, né? Porque ela perpassa, independentemente de você ter diploma ou não ter diploma, até o próprio Clóvis Rossi fala, certo? Eu não me lembro se é exatamente o Clóvis Rossi, que preconceito de marca, preconceito de cor, alguma coisa assim. Mas eu vou lá no Guerreiro Ramos, que é um outro autor clássico, que ele fala de nego tema e nego vida, sabe? Isso é muito presente na nossa sociedade e nem sempre a totalidade dos próprios negros está consciente disso. Existe o nego tema e o nego vida, né? A sociedade, de um modo geral, trabalha com o negro tema. Nós estamos nas vésperas disso aí, tomar um apogeu, que é as vésperas do carnaval. O negro vira tema. E o negro vira? Uhum. E o protagonismo? E o protagonismo na formação cultural, social e econômica da sociedade brasileira do período escravista à atualidade. Como é que fica? Então, resumindo, a luta racial, ao meu modo de ver, perpassa a sociedade. E em todos os tempos. Mudou hoje. Não mudou hoje, não. Continua tendo luta, continua tendo... E pelo contrário, hoje tem muito mais visibilidade. Visibilidade. Que tem hoje mais visibilidade, lógico. Tem internet, tem canais de comunicação. Tá? Mas a luta é luta, meu bem. Se você considerar que o racismo, uma das primeiras manifestações de racismo, se não a primeira, está na Bíblia, quando se fala da maldição de Cã, fica difícil. Sim. Fica difícil. Difícil que eu digo o seguinte, é um negócio introjetado. Depois, se você for vendo as teorias do racismo com o passar do tempo, quem quer entender de racismo tem que conhecer as teorias do racismo. O racismo foi criado, não é doença, nunca foi. É criado, e criado por gente muito inteligente. Né? Daí ele é meloso, pegajoso, meloso, pegajoso, dissimulado, e por isso mesmo, altamente eficaz. Perigoso. Professor, vamos lá. Não vai conseguir. Vamos lá, ó. Sobre o assunto em um país onde muitos camaradas de esquerda pautam a luta de classe, mas não compreendem ou não querem compreender a luta racial. O que a senhora acha? Depois eu vou parar um pouco de fazer as perguntas aqui para a gente seguir o script, beleza? Eu não entendi vou voltar a pergunta. Como é que é? Eu falei muito rápido. Eu vou voltar. Sobre o assunto, acho que ele quer saber o pensamento da senhora, é o Brito que está perguntando. Sobre o assunto, em um país onde muitos camaradas de esquerda pautam a luta de classe, mas não compreendem ou não querem compreender a luta racial, sabe? A resposta já está implícita no que eu disse anteriormente. Entre os pobres, os mais pobres, quem? Os negros. As pessoas que moram em desempregados, os mais desempregados, né? Dentre os, sei lá, gente, os que passam fome, os que mais passam fome. É implícito. Agora, é cômodo você desviar o assunto. Por isso, quer ver? Quando você começa, a pessoa tem um ataque de desvio, quando você vai falar, por exemplo, de cotas raciais. Eu entrei na faculdade sem cota, pobre por pobre eu também sou. Não é isso que a gente ouve? Sim. Eu também sou pobre, eu não sei o quê, ter privilégio, não sei o quê. Olha, eu encerro a conversa dizendo o seguinte: vamos fazer uma corrida? Vamos fazer uma corrida? Taubaté, São Paulo. Tá? Só que você sai, nós dois nem dá para competir, porque é homem e mulher. Mas vamos lá. Só pode comparar coisas iguais.
Então não vai me pôr para correr com alguém que tenha 20 anos, que não dá certo. Né? Mas alguém da minha idade, das minhas condições físicas, que saia de Caçapava. E eu saio de Taubaté. Como que eu vou te alcançar na vida? Né? Então, é uma questão de raciocínio. 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 Então, essas pessoas que querem desviar o assunto, né, eu não sei se elas estão tão doutrinadas para pensar dessa maneira, né, e além de serem doutrinadas, não querem expandir a consciência. Porque é cômodo. É cômodo. É cômodo, é interessante. Né? Você vai, se eu baixar a guarda, você vai ocupar o meu espaço. Né? Então, eu acho que a pessoa faz de propósito, porque é um negócio para mim tão elementar, tão elementar que a questão racial está presente em tudo. Olha, os desavisados. Tem alguém que desconheça isso? Isso é novidade para alguém? Que o racismo é fator estruturante da sociedade? Sim. Está respondido. Falou, Brito? Vamos seguir. Vamos lá. A senhora é produtora cultural, certo? No Brasil, é difícil produzir cultura? Quais são os desafios? Olha, eu não posso falar do Brasil como um todo, do Brasil como um todo, porque eu vivo no recorte do Brasil, né? Eu vivo na região do Vale do Paraíba e dentro da região do Vale do Paraíba, ainda na cidade de Taubaté, né? Mas eu presumo que não é fácil, né? Nas andanças que eu faço, embora eu viva aqui, eu ando por aí afora, né? Eu ando por aí afora. E por exemplo, na Conferência Nacional da Cultura, tive a oportunidade, aconteceu em janeiro, fevereiro, março deste ano, eu tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas e a reclamação em geral, né? Ser produtor cultural no Brasil, me parece, como se diz na gíria, né? Como diz vocês pensaram, é para os fortes. É para os fortes. Né? Sabe por quê? Porque, de modo geral, a nossa sociedade não é dada a isso. Aqui não é Viena. Aqui não é Itália. Entendeu? Onde a pessoa tem uma formação, ele aprende isso na escola, ele já traz de geração, ele já traz de família. Então, eu não estou dizendo que é melhor ou pior, estou dizendo que é uma característica que não é nossa. E toda casa, meu bem, tem a cara do dono. A sua casa tem a sua cara. E a minha casa tem a minha cara. Agora, nós estamos vivendo um momento muito legal da cultura no Brasil. Né? Tão legal, temos uma ministra negra. Né? Isso. Agora, dá uma olhada para trás. O que aconteceu para trás, recentemente. Pouco tempo atrás. Pouco tempo atrás. A casa tem a cara do dono. A casa tem a cara do dono. Né? Então, se o dono da casa não curte cultura, já não é uma coisa que está introjetada na nossa cultura, exceto o carnaval, exceto as grandes festas do Brasil, como as festas que existem no Nordeste, as grandes festas. Né? Então, tirando isso, que isso já é uma coisa introjetada, a artista ainda é tido como, você faz o que na vida? Eu sou artista. Não, eu estou perguntando qual é a sua profissão. Eu estou respondendo, eu sou artista. Então, mas qual é a sua profissão? Fica nessa guerra. A pessoa custa entender que um cantor, um músico, um palhaço, um produtor cultural, um produtor de audiovisual, isso é profissão. São artistas altamente qualificados, experientes, produtores, trabalho intelecto, trabalho sensibilidade,
trabalha com um monte de coisa, mas isso vai levar um certo tempo para a gente atingir esse tal de patamar. Então, respondendo a pergunta, né, pela minha realidade aqui na nossa região, não é fácil, não é fácil. Agora, como é que a gente consegue superar, hein? Por vários motivos, de várias maneiras. Primeiro, com a persistência. Se você não persiste, você não consegue, não. Segundo, a união faz a força e a diferença. Né? Terceiro, aquilo que disse anteriormente, metendo o pé na porta. Tá? Porque se eu for esperar ela abrir, fica difícil. Né? E quarto, eu vou falar por mim. Tá? Nós, os negros, você tem que chegar chegando. Quer falar mal de mim? Fale. Fale, porque você é linguarudo, então você vai falar mesmo. Né? Agora, vamos lembrar os vagalos? Vamos lembrar os vagalos? Vai ter. Você vai ter que me engolir. Tá? Agora, quando eu digo eu, é nós. É nós. Sim. Os negros. Falou? É assim que funciona. Da hora. Agora, sem guerra. Sem guerra, de preferência sem guerra. Né? Mas tem que chegar chegando. Você não é escritor? Chegar chegando, cara. É que eu vivo falando para você. Chegar chegando. Sim. Porque você vai encontrar cara feia, dor de cotovelo, sei lá, tudo que não é legal. Mas vai encontrar também gente que chega junto, gente que bate palma, gente que aplaude, gente que segura a onda junto. Vai nessa. Isso aí. Vai dar importância para isso. A importância para isso. E investe em você. Investe em você. Esse é o barato. Tá? Legal. Agora, produzir cultura no Brasil é só que faltava, né? Você molha pro gato. Não pode ser, bicho. Não pode ser. E tem mais. Quanto mais tradicional for a cidade, pior. Mais desafio. Mais desafio. Você pega uma cidade aí ultra conservadora, né? Aí você vem com o papo de protagonismo cultural dos negros. Eu me lembro que quando eu fiz o espetáculo ao aluno, chamava Foi o Negro que Construiu. As pessoas perguntavam, mas o que o negro construiu? Eu falei, o que o negro não construiu no período escravista e tal. Vou inverter. O que ele não construiu? Mas quem foi que construiu? Né? Tem. Eu falo muito, tá? Tem problema. Fala coisas boas. Mas vamos que vamos, senão não vai dar tempo. Professor, o que é o Coletivo Baobá? Qual que é a sua maior missão e quais são os seus objetivos? Coletivo cultural, nós já falamos. Coletivo cultural. Quando fundamos o Baobá em 2016, como é que foi fundado o Baobá? Se eu responder como foi fundado o Baobá, eu respondo essa sua pergunta. Eu fiz um vídeo postei nas minhas redes sociais, dizendo, é o seguinte, eu estou querendo criar um grupo de pessoas negras aqui. Atenção, a pergunta que me foi feita de movimento negro, pergunta anterior. Né? Eu estou criando aqui um grupo um grupo aqui de negros, negros e não negros, mas para falar do protagonismo cultural dos negros no Vale do Paraíba, do período escravista à atualidade. Quem quiser, tem uma reunião na minha casa, tal dia, tal hora. Eu estava, inclusive, viajando. Eu estava em Poços de Caldas com a minha mãe, gravei o vídeo lá, postei. Falei, chegando em Taubaté, num dia, no outro dia tem reunião. Isso é o coletivo. Tá? É um grupo de pessoas que se identificaram com o assunto, que se identificaram com o protagonismo cultural dos negros na formação, o protagonismo dos negros na formação cultural, social e econômica, mas especialmente cultural da região do Vale, que se identificaram, que não ganha nenhum centavo, que o Baobá nunca pagou um centavo para quem quer que seja, já teve mais de 400 pessoas, de Leci Brandão a
pessoas anônimos que apareceram no dia, ela pode entrar? Eu falei, pode. Isso é o coletivo cultural Baobá, né? É um grupo de pessoas, um coletivo formado majoritariamente por pessoas negras, mas que tem pessoas não negras absolutamente engajadas nesse assunto, tranquilamente, sabe? Pessoas que eu amo, que dão coração o Baobá, e é isso. É um grupo de pessoas que se reuniram para retratar o protagonismo, principalmente cultural, dos negros em forma de espetáculo. Atualmente, o coletivo Baobá, ele cresceu. O Baobá foi fundado em 2016 por minha mãe, e hoje o Baobá tem 4 braços de atuação. O espetáculo Baobá, ele atua nas artes cênicas, melhor, as artes cênicas, que é o espetáculo Baobá, ele atua em pesquisa histórico-cultural, ele atua na área de comunicação, porque tem rádio Baobá, né? E ele atua em... São 4 áreas, espera aí. É comunicação, artes cênicas e pesquisa. E literatura. Literatura, porque lançaremos o ano que vem, começaremos as nossas publicação de lançamento de publicações do Baobá todo ano que vem. Então você veja bem que cresceu. Era no começo só artes cênicas e hoje o Baobá tem 4 braços, né? Formado hoje, talvez possa dizer que é o maior coletivo do Vale do Paraíba, cultural, formado por 80 pessoas, assim, tem os simpatizantes, mas o coletivo é formado por 80 pessoas, pessoas de Taubaté, do Vale do Paraíba e, inclusive, do país Angola. Nós temos bastante pessoas de Angola no nosso grupo, porque o 5º braço do Baobá será o intercâmbio cultural, que nós já estamos preparando, né? Então é isso. O coletivo Baobá tem como missão a divulgação do protagonismo social, econômico, mas especialmente cultural, dos negros no período escravista na atualidade, no Brasil como um todo, na diáspora, mas de maneira especial na região do Vale do Paraíba. É isso. Legal, professor. Parabéns aí. Mandar uma boa noite para todo mundo que está aqui presente na live hoje. Hoje estamos falando com a professora Sônia Ribeiro, um papo muito da hora, construtivo. O doutor André está falando muito bom aqui. O doutor André é o psicólogo, amigo nosso aí. Também, quem quiser ir lá, ó. Eu vou deixar o salve aqui para todo mundo. Quem é do Sextona House, puder seguir a professora Sônia Ribeiro, vai lá no Instagram dela, segue a professora Sônia Ribeiro. Quem é seguidor Baobá. Sônia Ribeiro Baobá. Segue lá. Ó, rimou, hein, professora? Sônia Ribeiro Baobá. Segue lá. Aí! Certo? Sei. Quem puder seguir também é nosso amigo, parceiro, o doutor André, que é um amigo nosso aqui do canal, vai lá também, segue ele, é um psicólogo, um dos melhores psicólogos que eu conheci, assim, atuante, assim, faz umas coisas bacanas, passa várias dicas também, professora, é bom a senhora conhecer, muito boa, boa pessoa, e bom profissional, tá? Quem puder seguir o nosso canal Sextona House, segue nosso canal Sextona House. Sexta-feira, professora, eu vou entrevistar, a senhora falou de Angola, eu vou entrevistar uma moçambicana, uma escritora da literatura, a Nath. Vamos fazer uma live nós 3, hein? Fazer umas lives. Vamos combinar. Tá, combina? Vamos combinar. Topo tudo. Muito bom, professora. Ó, recentemente eu sei que a senhora foi contemplada, né, em editais. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa contemplação e como está sendo o preparativo para cumprir agora o edital. O coletivo Baobá participou de editais do PROAC, editais da Lei Aldir Blanc em Taubaté, né? E foi contemplado em tudo.
contemplado lá no PROAC, foi contemplado 3 vezes em primeiro lugar, em 3 categorias distintas, melhor assim, 3 categorias distintas, aliás, 3 categorias distintas, 3 categorias distintas em primeiro lugar, né? Sendo que no espetáculo Baobá foi com nota mais de 10. Foi 10,67. Nem sabia que existia 10,67. Depois da pesquisa e depois da literatura. Né? O que é isso, hein? Isso é fruto de uma trajetória. Fruto de uma trajetória. Eu vou falar, sempre falo por mim, tá? Não tenho como falar pelos outros. Eu quando comecei a preparar os projetos, falei, eu vou trazer aqui para os projetos o Baobá, a trajetória do Baobá, porque, diga-se de passagem, quem está para testar, o Baobá tornou-se uma referência cultural no Vale do Paraíba, que é do Vale, uma referência cultural, especialmente em Taubaté, uma referência cultural, não só pela sua significação quantitativa, pela quantidade de pessoas que tem no Baobá, geralmente são 80, 90 componentes, já chegou a ter mais de 100 componentes, né? Não só pela sua relevância quantitativa, mas pela sua relevância qualitativa, a qualidade dos artistas que compõem o componente Baobá. Nós temos artistas plásticos, artesãos, produtores de audiovisual, cantores, músicos, bailarinos, atores, atrizes, tudo num espetáculo só, tudo isso. Então, resumindo, eu trouxe toda essa expertise, toda essa experiência, todo esse know-how, melhor assim, do Baobá para os projetos, e o Baobá foi ele próprio. Pô, se você tem um grupo de 80 pessoas mais alto que lá, de não sei por que você não está no Baobá ainda, inclusive. Então, eu contei, eu mostrei quem é o Baobá, sabe? A trajetória do Baobá, os artistas, nas artes cênicas dos artistas que tem na literatura, o que já fizemos de literatura e a proposta que tínhamos para o ano que vem, idem com relação à pesquisa. Resumindo, o Baobá mostrou sua cara, mostrou que ele é. Não há uma invenção de nada, né? E quanto aos preparativos, nós temos uma equipe bacana. Porque o Baobá é o seguinte, o Baobá sempre foi voluntário, bicho. Eu, você, mais fulano, mais ciclano, mais betano, assim por diante. E, aliás, as nossas coisas de preto sempre é assim. Uhum. Sempre foram assim. Então, nós fizemos uma estrutura, uma organização, de modo que os 3 projetos irão correr juntos, e nós estamos trabalhando nesses projetos desde antes da lei. Desde antes da lei, nós começamos a criar uma estrutura, a avançar. Falei, bom, agora isso aqui nós vamos entrar na lei, ganhando ou perdendo, nós vamos continuar trabalhando, e o dia que der, a gente põe na prática. Por sorte, os 3 foram aprovados, então nós estamos só até o pescoço do trabalho, porque tudo será lançado, se Deus assim permitir, o ano que vem, né? Então, o Baobá deu uma virada de chave aí violenta, foi até um pouco demais, porque teremos que dar conta de 3 grandes projetos, né? E o carro-chefe do nosso movimento cultural, que é o espetáculo Baobá, que vem com um tema genuinamente taubatiano e negro. Então, professor, calma, professor, calma. Porque essa é a última pergunta que eu ia fazer. Dessa vez, respondendo. Daí agora a senhora vai emendar. O que é o espetáculo Baobá? De um Baobá. A sombra de um Baobá. Primeiro eu quero dizer o porquê que é a sombra de um Baobá. Tá? Vai lá. Porque, para quem não sabe, bom, vamos lá. O Baobá, acho que todos conhecem, né? É uma árvore que entre nós é chamada de Baobá, mas, por exemplo, em Angola ela é chamada de imbondeio, né? Mas vamos lá. E é considerada a árvore da vida,
a árvore da sabedoria, tem várias definições para a árvore baobá. Mas o que eu gostei de ter visto nas sociedades africanas tradicionais foi o seguinte: cada vez que se resolver um assunto sério, por exemplo, se nós estivéssemos nas sociedades africanas tradicionais, esta nossa live seria a sombra de um baobá, ou seja, debaixo do baobá. Aí tem a conotação de inspiração, de proteção ancestral, de conexão com a ancestralidade. Tá? Então tem um monte de simbologia para o nome, a sombra de um baobá. Parece Legal. apenas que você está debaixo de uma árvore, mas não é. Você está debaixo de um palio, ou seja, de uma proteção que lhe permite conexão, de uma proteção inicialmente, mas também da possibilidade de fazer conexões, porque o baobá é uma árvore muito feia, né? Quem já viu um baobá sabe disso. Então entende-se que debaixo vem os antepassados, que de cima vem os ancestrais. É uma coisa maravilhosa a simbologia. Por isso o nome, a sombra de um baobá. A sombra de um baobá é um nome genérico e depois o espetáculo baobá tem subtítulo. O subtítulo do baobá 1 foi o negro quem construiu. Nós mostramos o que o negro construiu em Taubaté no período escravista para sair daquele lugar comum que o negro trabalhava no cafezal, de fato, também. Mas fez outras coisas. Né? 2, o Pedro Lobato griot e griote, que história é essa? Juntamos a escrita com a oralidade para contar o protagonismo cultural do negro no Vale. 3, negros do Vale na história do Brasil. Peguei 10 negros do Vale e fizeram nome na história do Brasil. 4, banto. Porque qualquer dia vamos fazer uma live para falar que a cultura no Vale é banto, tá? Para quem não sabe, eu estou falando. A cultura negra do Vale é banto, tá? E baobá 5, Ekamba, laços e enlaces. Ekamba, na língua Ubuntu, quer dizer amigos. Então, os laços... Ekamba. Os laços e os enlaces culturais entre negros, banto do Vale e os povos originários da região, os Puri. Tá? Sim. E agora vem o baobá 6 com um tema genuinamente taubatiano, super negro, super feminino, mas que eu só vou falar em julho de 2025. Tudo bem agora, deixa todo mundo curioso. Tradicionalmente, o subtítulo do baobá é lançado, é uma tradição de suspense, mas é uma tradição. Ele é lançado numa live, numa transmissão no nosso canal, no dia 1º de julho do ano que vem. Mas estou adiantando. É genuinamente taubatiano, genuinamente, absolutamente feminino, né? E vai sacudir a paquera. Vai sacudir a roseta. Mas vai ter que aguentar até o ano que vem. Professora, aproveita o espaço para divulgar lá o canal de vocês lá, para quem estiver seguindo, e seguir também lá o Coletivo Baobá. Olha, nós temos uma página lindona, que é a página A Sombra de um Baobá. Temos o meu Insta, não é meu, é Sônia _Ribeiro _Baobá. Agora, amanhã, quinta-feira, se essa live fosse na sexta, eu poderia dizer o que vai acontecer amanhã, né? Mas vão lá no canal A Sombra de um Baobá, ou na minha página no Facebook, Sônia Ribeiro, ou na página do Baobá, A Sombra de um Baobá, ou no Insta, ou mesmo no Sextando na House, porque eu vou mandar para lá também, e eu vou falar do que vai acontecer nas próximas horas com a parte de comunicação do Coletivo Cultural Baobá. Há muito a dizer. Legal.
irão gostar. E janeiro começa a Rádio Baobá. É uma conquista do nosso coletivo, uma conquista coletiva do coletivo. Estou muito contente com isso, tem um trabalho pra caramba, mas tem muita coisa para fazer pela frente. Tá bom? Legal, professor. Legal. Professor, fazer a última pergunta para a senhora aqui, ó, que o Castilho perguntou, ele gostaria de saber, daí vai ser a nossa última pergunta. Ele falou assim, ó, se der tempo, se possível, pedir para ela responder qual a diferença entre antepassado e ancestral. Ai, que pergunta deliciosa. Vamos fechar com ela, então. Castilho, a minha especialidade não é nada disso que o Guido falou, tá? Jornalismo, blá, blá, blá. Minha especialidade é sociedades africanas tradicionais. Faz uns 40 anos, né, que me dedico a esse tema. E quando você vai estudar sociedades africanas tradicionais, você estuda religião, né, dos povos Banto. Eu sou especializado em Banto. Acrescentando no que eu disse anterior, pela primeira vez, Baobá não vai falar de Banto e sim de Yorubá, né? Mas fica para julho do ano que vem. Voltando ao Castilho. Castilho, todo ancestral é um antepassado, mas nem todo antepassado é de imediato um ancestral. Não pode perder uma palavra do que eu disse, né? Vou repetir. Todo ancestral é um antepassado, mas nem todo antepassado é de imediato um ancestral. Por quê? Porque existe veja bem, estou na cosmologia dos povos Banto. Se você for para a cosmologia dos Yorubá, é outra coisa e assim por diante. O meu recorte é Banto. Tá? Ou seja, os negros da África subsaariana, o tronco linguístico, o tronco étnico-linguístico, Banto. Muito bem. Antepassado, a minha mãe morreu recentemente. Minha mãe é meu ancestral ou meu antepassado? Antepassado. Por quê? Para ser um ancestral, pressupõe de saída um certo distanciamento de geração. Então, a minha mãe não se enquadra na cosmologia dos povos Banto no conceito de ancestral. E o meu pai, que amanhã faz 17 anos que morreu, amanhã, é meu antepassado ou meu ancestral? Meu antepassado. Antepassado ainda. Porque ainda não se enquadra como ancestral. Não se enquadra. Precisa que tem que ter um distanciamento de geração. Quantas gerações, professor? Não é medido por uma, duas, três, quatro. Não é medido. Até porque não é um fator, são vários fatores. Quais? Vou falar mais um que vai dar o tempo. Só pode ser considerado um ancestral na cosmologia dos Bantos quando essa pessoa primeiro teve uma determinada conduta em vida. Isso faz muita diferença. Entendi. Eu vou indicar uma literatura aqui, ó. Fábio Leite. Vão lá na literatura do Fábio Leite, vocês vão encontrar isso detalhadamente, maravilhosamente. Tá? Então, dependendo da conduta que você teve em vida, você nunca vai chegar a ancestral. Já temos 2 critérios. O terceiro, eu, Sônia, não vou ser ancestral e nem antepassado de ninguém. Ninguém. Tá? Não tenho condições de ser nem antepassado. Eu não tenho filho. Falou? Então, quem quer entender, e quem quer entender isso, vai lá no Fábio Leite. Porque tem critérios. Então, quando você soma todos os critérios, todos juntos, não pode ser isolado, aí você tem a visão geral do que é ser antepassado, do que é ser ancestral. E isso na cosmologia dos povos Banto. Agora, existe um senso comum, mas aí precisa
deixar claro que é isso, quando a pessoa fala, eu saúdo a minha ancestralidade. O que eu estou saudando? Eu estou saudando o conjunto de valores, as tradições, as crenças, que todos nós negros trazemos dos nossos. Então, é uma maneira genérica de empregar a palavra ancestralidade. Agora, se nós formos falar em termos de pessoas, não podemos fugir da cosmologia do espaço. Na página Sombra de um Baobá, aproveitando para fazer uma propagandazinha, na página do Baobá, eu postei essa pergunta. Talvez ele tenha olhado lá na página, por isso que perguntou. Ou não. Se não olhou, vai lá e olha. Faz uns 3, 4 dias que eu escrevi sobre isso na página A Sombra de um Baobá. Tá bom? Todo ancestral antepassado, mas nem todo antepassado é de imediato. Essa palavra de imediato é fundamental. Porque ele importante. Poderá tornar-se, né? Mas de imediato não é. De imediato. Muito legal. Falou? Tá agradecendo aqui, ó. Muito obrigada pela resposta, me senti contemplada. Agora entendi. Gratidão. Professora, estamos encerrando o Sistema House. Quero agradecer a senhora. Eu também gostei do papo, foi muito bom mesmo. Quando a senhora tiver a oportunidade novamente, eu gostaria muito de poder ter a senhora novamente aqui. Muito bom mesmo, muito obrigado, gratidão, de verdade, a senhora ter pegado um pouquinho do tempo da senhora e ter vindo aqui falar. Esqueci o nome da palavra, a senhora vai ter que falar de novo, senão... Senão depois eu vou mandar recado para a senhora lá no WhatsApp perguntando como que é mesmo o negócio do navio negreiro lá. Malungo. Vamos Malungo. Vou pesquisar, vou estudar, porque eu gostei disso daí. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, gratidão. O espaço aqui é da senhora agora, para a senhora agradecer, divulgar, fazer propagar, o que a senhora quiser. Olha, eu repito, não tem que agradecer coisa nenhuma, somos malungos. Somos aqueles dois que caminham juntos, lado a lado, sobrevivendo, superando isso. Aliás, todos nós que estamos nesta live, né? Se estamos nesta live é porque somos malungos. Somos pessoas que caminhamos lado a lado, um amparando o outro, um ajudando o outro, cada um dando a sua contribuição, e esta é a razão de ser. Tá? Então, sempre que quiser me convidar, me chamar, se eu puder ser útil em alguma coisa, se eu puder contribuir com alguma coisa, eu estarei sempre à disposição, porque não digo isso de demagogia, quem me conhece sabe disso, é do meu dever. É do meu dever. Né? Compartilhar o pouco que sei, eu estou naquela do Ariano Suassuna. Eu sei pouco, mas o pouco que sei, eu compartilho. Tá? Estarei sempre à disposição, sempre às ordens, sempre uma alegria. E olha, vamos que vamos em frente, porque Malungo não para, bicho. Malungo não para, e Malungo é pacto. É pacto. Uma vez Malungo até o fim. Tá legal? Muito obrigado a todos. Eu que agradeço a você pelo convite, pela lembrança, a você, ao Brito, aqueles que nos deram a honra de estarem aqui. Estou vendo Sociologia, gratidão pela live. Abraço, Brito, abraço a todos. E repito, estarei sempre à disposição. Sempre. É do nosso dever um colaborar com o outro na boa. Né? Sabe? Porque não dá para ser de outra maneira, cara. Não dá para ser de outra maneira. Então, estamos juntos, vamos lá, Malungo, e quando quiser, estamos por aqui. Tá joia? É isso, professor. Vou encerrar aqui com Caio Prado novamente. Não sou o teu preto. A função de cometa rasante, brilho constante, meus livros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida